A gente vai conversar com o deputado federal Alex Manente, Cidadania de São Paulo, sobre essa decisão tomada pelo governo. O senhor acha que o governo acertou, deputado, ao abrir mão da MP, mandar um projeto de lei para readequar aquilo que considera inadequado hoje? Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Todos aí que acompanham o Jovem Pan, uma satisfação participar. Eu acho que o governo acertou porque foi pressionado, especialmente pelos líderes do Congresso, para mostrar a importância de termos um programa que ativa a economia, que gera renda, emprego à população e que sofreu muito durante o processo de pandemia. E que, obviamente, precisa de correções, de ajustes e de aperfeiçoamento, mas encerrar um programa tão importante nesse momento que a economia está sendo retomada, os empregos estão sendo gerados, era um grande erro do governo. Além disso, obviamente, o governo está retirando a medida provisória porque não teria votos suficientes para poder transformá-la em legislação. Consequentemente, a maneira que ele encontrou foi esse acordo com os líderes partidários de propor um novo projeto de lei que eu tenho certeza que, com o conhecimento de todos, nós daremos suporte àqueles que, de fato, precisam dessa recuperação, desse programa, da ideia original do que foi o lançamento desse programa aprovado pelo Congresso Nacional e utilizar da melhor maneira adequada. Não podemos permitir que ele também seja um programa utilizado por aqueles que não passaram pela pandemia. Nós concordamos com isso. Nós queremos que o programa seja moderado, justo, equilibrado, que gere, de fato, potencialidades na geração de emprego e que não permita aqueles que não passaram por nenhum sofrimento durante a pandemia se utilizem desse programa para poder terem isenções. Então, acho que foi uma medida acertada do Congresso, o governo recuou muito mais, na minha opinião, por força do Congresso Nacional e da eminente recusa da medida provisória apresentada pelo governo federal. Agora, deputado, bom dia. Apesar de atender parte da demanda desses setores ligados a eventos e agora apresentar esse projeto de lei para discutir esses benefícios tributários, o Haddad deixou claro, nós mostramos na reportagem, que estamos falando de pelo menos parte desses setores que está em franca recuperação. Foi o termo que ele utilizou. Ele até trouxe alguns valores, disse que agora, no pós-pandemia, houve um faturamento anual de 200 bilhões, acima do que havia sido registrado em 2019, antes da pandemia. Ou seja, na sua opinião, deputado, é preciso rediscutir esses benefícios? Ninguém quer perder benefícios. É claro que os setores vão lutar para mantê-los. Mas estamos falando de algo realmente necessário? Olha, na minha opinião, esse ajuste, adequação a esse novo momento precisa ser feito. O programa, na sua concepção original, atingiu seu objetivo e os números comprovam isso. Quando nós temos um setor que estava em sofrimento pleno, em queda brusca por conta da pandemia, consegue a recuperação, isso deve-se ao programa que foi lançado e que efetivou-se na solução. Agora o que nós precisamos é avançar nas medidas que possam dar justiça à continuidade desse programa. Acho que esse é o grande objetivo de todo o Congresso Nacional, especialmente do trabalho que nós estamos fazendo para poder termos um novo projeto que possa ajustar aqueles que ainda dependem daquilo que foi gerado pelo programa PERS. Muitas pequenas empresas, pequenas pousadas espalhadas pelo Brasil ainda estão no processo de recuperação. O que nós não podemos nivelar são com grandes redes multinacionais que, inclusive, pagam impostos fora do Brasil. Gerar isenção aqui, na nossa opinião, está equivocado. Por isso, um ajuste é necessário. Talvez estabelecer um faturamento de teto limite, ou seja, discutiu-se até em colocar determinado valor do lucro presumido, que é 78 milhões por ano. Empresas que têm até esse alcance por ano estariam dentro do programa e que comprovadamente utilizaram financiamentos, recursos que ainda têm dívidas a serem pagas, baseado no PERS. E isso atingirá grande parte daqueles que são menores no Brasil, que é para quem nós estamos estimulando esse programa para continuar gerando emprego e renda. Agora, os números que o ministro Haddad traz hoje mostram que a Câmara acertou, que o Congresso Nacional acertou ao fazer o PERS e recuperar um setor vital para a economia brasileira. O deputado Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda?
Deputado, bom dia, bom falar com o senhor. Entre esses números que o ministro Haddad trouxe, ele mostrou que em 2019, antes da pandemia, portanto, o setor de turismo e eventos faturava 146 bilhões de reais. Baixou para 100 bilhões na pandemia, no auge da pandemia, em 2020, 2021. Então, o senhor está certo, foi correta a decisão de fazer o programa. Mas em 2023, no ano passado, eles já faturaram 200 bilhões de reais. Então, eu fico imaginando aqui qual a justificativa para, no Brasil, a gente ter tantos desses puxadinhos, desses programas que beneficiam determinados setores. Então, a gente tem os 17 setores que têm a desoneração da folha de pagamentos, a gente tem o PERSE, aí a gente tem a desoneração para os municípios menores e que arrecadam menos. Tudo bem, o problema é que isso tudo precisa ser avaliado, porque isso significa que todo mundo, nós, eu, você e todas as outras empresas acabam pagando mais impostos para que alguns setores possam ser beneficiados. É preciso ter uma avaliação, talvez muito mais honesta e transparente, da viabilidade desses programas e do retorno que isso traz. Porque para a população parece uma caixa preta. A gente fica se perguntando, será que isso não tem que ser discutido no âmbito de uma reforma tributária? É o velho Brasil sempre distribuindo benefícios e privilégios para alguns em detrimento da maioria que paga por esses mesmos benefícios e privilégios. É a questão inevitável. Bom dia, Amanda. Sua pergunta é muito precisa e importante e mostra que o Brasil, de fato, precisa fazer todas as suas reformas. Nós precisamos ser reformistas para colocar o Brasil nesse novo tempo e olhar para o futuro. O que isso significa? Acabar com todas as isenções de segmentos com uma reforma tributária. E o governo federal, o governo do PT, que tem essa sanha arrecadatória, não tem nenhum objetivo de diminuir o custo da máquina pública brasileira. Então, não adianta nós apenas limitarmos incentivos, subsídios, que muitas vezes são pagos pelo contribuinte, porque o nosso custo da máquina administrativa é muito pesado, inchado, e é para isso que a gente quer arrecadar. Essa visão é que tem que acabar, entendeu, Amanda? Na minha opinião, programa como o PERSE deu certo. Nós temos hoje um faturamento de 200 bilhões, significa que o PERSE cumpriu o seu objetivo, que precisa ter um escalonamento para encerrar esse programa, ajustado à reforma tributária que chegará daqui a 5 anos para todo o Brasil. Esse é o impacto que nós esperamos, assim como a desoneração de folha, que é fundamental para gerarmos 9 milhões de empregos. O Brasil não pode acabar com as desonerações desses segmentos, porque nós teremos desemprego. O que nós precisamos é ajustar um escalonamento, diminuirmos esse impacto de isenções, corrigirmos na reforma tributária que já foi feita e agora será modulado com as complementações e fazermos, Amanda, a reforma administrativa. Não adianta nós queremos apenas arrecadar, apenas tirar as isenções e continuar pagando uma máquina ineficiente com custo altíssimo. Acho que esse é o grande desafio que nós temos. E essa discussão tem que ser conjunta. Sobre o PERSE especificamente, eu volto a insistir, os menores continuam dependentes porque criaram dívidas para sobreviverem a esse momento da pandemia. O que precisa ser feito nessa separação, e é isso que nós pedimos ao ministro Haddad ontem, é que ele possa verificar que desses 200 bilhões, quantos são das multinacionais que estão aqui instaladas e que utilizam-se desse programa para não pagar impostos enquanto pagam fora do Brasil. Nós precisamos limitar o acesso a esse programa aos maiores. Nós temos que fazer com que aqueles que são médios, menores, que geram uma grande escalada de emprego no Brasil, possam ter acesso, continuar o seu programa com a previsibilidade de um escalonamento de fim, mas com uma política que possa dar maior eficiência ao tributo e diminuir o custo da máquina pública. Caso contrário, nós vamos continuar sendo um país que precisa fazer puxadinho para que o setor não morra, e precisa arrecadar para manter uma máquina pública pesada como nós temos hoje. O governo editou uma medida provisória no finalzinho do ano, no apagar das luzes, e o país ficou 2 meses discutindo os termos dessa medida. O governo se viu obrigado a recuar, tanto na questão da reoneração, como agora na questão do PERSE. Aí eu te pergunto, deputado, não está faltando um pouco de planejamento para o governo federal? O país não acabou gastando muito esforço para discutir 2 temas dentro de algo que não precisaria? Algo que poderia muito bem o governo simplesmente mandar um projeto de lei e debater isso no parlamento? Sem dúvida, até porque o ano passado a Câmara e o Senado votaram a desoneração da folha, prorrogação até 2027 da desoneração da folha, assim como o PERSE. E o governo participou de todos os debates. Teve a oportunidade de dar a sua sugestão,
teve a oportunidade de participar, vetou, a Câmara mostrou força e obviamente, derrubou o veto, e agora nós temos essa medida provisória que o governo fez sem combinar com nenhum dos setores do Congresso Nacional, ou seja, foi uma medida exclusiva do governo, e por isso que essa medida provisória teria muita dificuldade em avançar, até porque nós temos um conceito claro, nós queremos diminuir imposto no Brasil. A visão que nós temos é diminuir o número de impostos que as pessoas pagam e diminuir a máquina pública. Quando o governo coloca essa medida provisória e tem que recuar porque não teria votos para aprová-la, significa que eles estão compreendendo que o Brasil é diferente do que era no tempo que eles governaram nos primeiros anos do governo Lula, que o Congresso Nacional era submisso e que não tinha essa interferência de exigir um modelo econômico eficiente para o Brasil. Então, a minha avaliação é que o governo demora para poder enxergar esse novo momento que nós vivemos, que é ter um custo menor da máquina pública e incentivando os setores, gerando renda, emprego com previsibilidade de fim de isenções de impostos. E nós seguiremos acompanhando essas discussões e te agradeço mais uma vez pela participação, deputado federal Alex Manente, Cidadania aqui de São Paulo. Até a próxima, deputado. Bom dia. Muito obrigado, agradeço a todos aí mais uma vez pela oportunidade.